Senhor presidente, vereador Edson Miguel, senhores vereadores, vereadora e todos que nos acompanham aqui pelas mídias, muito boa tarde. Olha, preconceito, olhar para esse monte de papel, achar que eu vou falar 20, 30 minutos. Eu não vou, presidente, o senhor me ajuda, por favor. Eu falei que eu vou fazer um apanhado aqui, dependendo da emoção a gente fala algumas coisas, dependendo a gente fala outras. Olha, presidente, nós estamos aqui na reta final da SEI da educação, né? Uma SEI que começou antes de começar, porque, na verdade, nós começamos a trabalhar no mês de dezembro ainda, né? Quando nós tivemos as publicações dos decretos de desapropriação dos 16 imóveis, mas, na verdade, foram 10 processos administrativos, né? Que resultaram aí a esse montante que nos chamou muito a atenção em dezembro, né? No final de dezembro, que totalizaram 34.801.000 reais, né? Nós, na verdade, fizemos todo um trabalho aí que foi acompanhado e amplamente divulgado com relação ao levantamento dos processos, as visitas a esses imóveis e depois a instauração da própria Comissão Especial de Inquérito logo na primeira semana, primeira sessão desse ano legislativo, né? Começamos os trabalhos e temos aí ouvido muito durante as oitivas dessa SEI, né? E cada vez mais a gente tem aí as informações que já, na verdade, eram substanciais no início da SEI, para, inclusive, a propositura aqui de uma comissão processante, né? Eu não sei ainda, nós ainda não tivemos aí uma prévia do relatório final, obviamente, né? O relator vai estar aí direcionando os trabalhos para isso. Mas é importante, assim, a gente destacar que algumas situações chamam um pouco a atenção quando a gente pensa que a educação pública municipal, ela tem a obrigação de resolver o problema dos estudantes que dependem exclusivamente da rede municipal de educação para o estudo. E aí a gente fala da creche berçário até o término do ensino fundamental, o 9º ano. É todo esse período que a rede tem que se responsabilizar. No caso da educação infantil, né, as crianças menores de 5, aquelas que ainda não estão no ensino fundamental, Fundamental 1 é o antigo prézinho, é aquele que alfabetiza, tá? Então, as crianças que ainda não entraram no fundamental, que ainda não estão em fase de alfabetização, esse atendimento é feito exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Bauru. E é onde a gente tem maior demanda de falta, né, de vagas. A gente fala demanda de vagas, às vezes as pessoas não entendem. É falta de vagas. Nós temos praticamente 1.000 vagas que precisariam ser criadas na educação infantil para atender as crianças que estão nessa faixa etária, antes de entrar no ensino obrigatório, que, na verdade, o obrigatório já começa aí. Aos 3, 4 anos já é obrigatório a ser oferecido, né? Então, a prefeitura não pode, na verdade, não ter a vaga disponível. Mas os pequenininhos, ainda assim, a gente tem essa demanda bastante aí necessária a ser criada. E aí a gente escuta aqui, semana passada, na Comissão Especial de Inquérito, olha, gente, eu vou falar uma coisa, se eu não fosse da educação, eu não ia perceber certas coisas, mas parece assim, a gente não pode criar de 1 a 3, de 0 a 3, porque se a gente cria de 0 a 3, a gente tem que criar depois também, porque a gente tem que continuar mantendo as vagas, porque essas crianças vão continuar na escola. Eu não sei a quem servem essas pessoas. Mas eu queria deixar bem claro aqui, presidente, que a rede serve para atender a necessidade dessas crianças e dessas mães. É para isso que a rede serve. Se não tem vaga, tem que criar vaga. Se está gastando 35 milhões com coisas que não são importantes, fizeram errado. E é por isso que tem que ter uma comissão processante aqui nessa casa. É por isso. Fora os erros processuais.
que essa parte eu nem vou me ater, porque tem bastante advogado na SEI que dá conta disso. O meu objetivo são as questões da educação. Um desrespeito. Nós vamos, presidente, fazer aqui uma audiência pública semana que vem, que vai tratar de gravidez na adolescência. Eu tenho aqui um artigo 18, que foi o que gerou, na verdade, essa solicitação de audiência pública, que traz um mapeamento das gestantes adolescentes. Eu não sei se todos entendem o que é adolescência, né? Mas a adolescência para a Organização Mundial da Saúde é a partir dos 10 anos. Tá? Então, a gente vai trabalhar um pouco nisso. Dos 10 aos 19. Isso é gravidez na adolescência. Tá? E aí, a gente vai se deparar com certas situações, né, de que, por exemplo, na rede municipal de educação, é priorizado vaga para a mãe que trabalha. Essas adolescentes aqui, querem que eu diga quantas foram? Quantas foram por ano? Adolescentes grávidas? Vou dizer aos senhores, porque é assustador. Eu tenho bairro, viu? São os mesmos bairros que mais grávidas têm adolescentes. É um problema bem complexo de ser entendido, mas é importante que todos saibam que essas grávidas aqui, ó, em 2018, foram 387 grávidas, adolescentes. Elas trabalham? Não. Os filhos delas vão ter vaga na creche? Não. Elas vão conseguir trabalhar? Não. Elas vão terminar os estudos? Não. E o nome do pai, se for menor de idade, não está no registro do filho. O nome do pai não está no registro do filho. Ela registra o filho como mãe, sem pai, porque o menor de idade não pode ter o nome no registro do filho. Então, gente, o que eu estou falando para vocês é que nós temos situações seríssimas a serem discutidas. Seríssimas. E que todas elas, quando a gente fala de educação, estão envolvidas. Então, eu queria só falar isso aqui como um desabafo mesmo, e para chamar a atenção para a reunião que nós vamos fazer, essa audiência pública importantíssima, eu gostaria que todos os vereadores participassem. Mas o que eu fiz aqui foi um levantamento, isso aqui foi um artigo 18 que eu pedi para a prefeitura, a gente pede achando que vem mastigadinho, né? Eu nem pedi pela SEI, mas isso aqui foi um artigo 18 que eu pedi para a prefeitura, de todas as desapropriações, todas, desde 2009. Começo do governo Rodrigo Agostinho, que foi quando eu entrei nessa casa a primeira vez. Todas. Eu analisei tudo o que foi desapropriado. As desapropriações que são o sistema viário, as desapropriações do DAI, para perfuração de poço, enfim, para tudo que foi feito. E, em especial, os da educação. Sabe por quê? Quando a prefeita veio aqui, ela bateu no peito e falou assim, eu vou investir mesmo, eu vou investir muito mais. Foram feitos nos outros governos, porque só comigo. Então, eu fiz um mapeamento de todas as desapropriações da educação desde 2009. Só, resumidamente, eu vou contar aqui para vocês, que o governo Rodrigo Agostinho, durante 8 anos, desapropriou 9. Foram 9 decretos, tá? 9 decretos. Tá? Construção de uma escola, construção de um centro de educação municipal integrado, ampliação da EMEI Aida Tibiriçabu, vocês já ouviram falar bastante dela, né? Ainda. Pois é. Exploração de serviços públicos, esse aqui é a estação ferroviária, né? Parabéns. Construção de uma escola, construção da EMEI Glória Cristina Melo de Lima, ampliação da EMEI Línia Aparecida Papa Sônia Haddad, ampliação da EMF Professor José Romão e ampliação da creche Berçário São Francisco de Assis. Todas essas desapropriações aqui, ó, todas, foram bem públicas, tá? Aí veio o governo Gazeta, bem rapidinho, presidente. O governo Gazeta fez 14 decretos de desapropriação, sendo que um deles é para aquela creche central que a professora Maria do Carmo apresentou aqui o ano passado como sendo também um projeto dela, né? Apresentou no mês de janeiro, naquela audiência pública que nós chamamos, sobre revitalização do centro. Todas essas desapropriações, que na verdade compreendem 8
8 desapropriações. Das 14, 8 são essa aqui, que pega Praça Machado de Melo, Rodrigues, amplamente discutida. Creche central, mais escola de música, né? Aquela história toda que foi amplamente divulgada. E aí desapropriou também para a instalação de uma unidade escolar aqui na Agenor. Presidente, bem rapidinho. Também aqui, ó, Presidente Kennedy, na Vila de Cardia, para uma unidade. Na Floriano Peixoto, para uma unidade. Na Zefilo Grisoni, quadra 7, lá no habitacional Alto Alegre, no Jardim Petrópolis, também foi para a APS, né, uma doação depois para a APS, e a instalação de mais 2 unidades escolares, uma na Rua São Luís e uma na Vila Regis, na Rua Padre João. Essas foram as do governo Rodrigo Agostinho. E da Suelen, além de todas essas que a gente tem trabalhado aqui, teve mais 2, tá? Mais 2 no mês 2 e no mês 3 de 2021, uma para instalação de uma unidade de ensino fundamental e uma para ampliação de uma unidade escolar, todas as 2 na Vila São Paulo. Presidente, estou dizendo isso daqui porque eu estou encaminhando para a SEI essas informações detalhadas, como nós encaminhamos das que foram desapropriadas, e também um processo, para não dizerem que o processo é igualzinho, porque eu ouvi aqui nessa tribuna, o processo dos governos anteriores, os processos foram iguaizinhos a esse. Era isso, presidente. Obrigada.